Em um tempo de sombras e incertezas, quando o horizonte de Jerusalém foi engolido pela marcha implacável de um império estrangeiro, a terra dos hebreus caiu sob o peso do conquistador. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, avançou com sua legião, destruindo muros, saqueando templos, e levando consigo os filhos mais promissores de Israel. Entre eles estava Daniel, um jovem de linhagem nobre, um símbolo de esperança e resistência. Daniel, junto com seus amigos, foi arrastado para longe de casa, para uma terra estranha, onde até o vento soprava uma língua desconhecida. A Babilônia não era apenas uma cidade, era um colosso, um farol de poder e orgulho, onde o próprio ar parecia vibrar com a glória dos seus reis. Mas em meio ao brilho ofuscante dos palácios e jardins suspensos, havia um plano sutil de apagar identidades, de transformar os filhos de Israel em servos da Babilônia. Daniel e seus amigos foram escolhidos, não para serem prisioneiros comuns, mas para servirem no coração do poder babilônico. Eles foram levados ao palácio, onde a sedução do luxo e a promessa de riqueza eram oferecidas como uma armadilha dourada. Foi nesse ambiente de sedução e opressão que Daniel enfrentou seu primeiro teste. A mesa do rei, repleta de iguarias e vinhos finos, era um banquete para os sentidos, uma oferta que muitos viriam como uma bênção. Mas para Daniel, aquela comida representava algo mais sombrio, a tentativa de apagar sua identidade, de contaminá-lo com práticas e costumes que desafiavam sua fé. Com uma calma surpreendente para alguém tão jovem, Daniel tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida. Ele se recusou a se contaminar com a comida do rei. Naquele simples ato de recusa, havia um mundo de significado, uma declaração silenciosa de que sua fidelidade a Deus não seria negociada, mesmo que o preço fosse alto. Imagine a tensão naquele momento. A pressão dos oficiais, a expectativa dos outros jovens cativos, todos olhando para Daniel, esperando para ver se ele cederia. Mas Daniel, com olhos firmes e coração decidido, pediu permissão para se alimentar apenas de legumes e água. Um pedido que parecia simples, mas que escondia uma força interior que poucos poderiam compreender. E assim, enquanto a Babilônia rugia ao redor deles, Daniel e seus amigos começaram uma jornada de fé que não seria fácil, mas que seria marcada por milagres e revelações. O que poderia ter sido apenas um ato de teimosia juvenil se tornou um testemunho do poder de uma fé inabalável, uma fé que não se curva diante do ouro e do poder, mas que permanece firme como uma rocha, mesmo quando tudo ao redor parece estar em ruínas. As noites na Babilônia eram marcadas por um silêncio inquietante, onde a grandeza da cidade era iluminada por tochas que lançavam sombras inquietas nas paredes dos palácios. Enquanto o poder do império crescia, também crescia a tensão entre aqueles que mantinham sua fé em Deus e os que exigiam total submissão ao rei Nabucodonosor. Daniel e seus amigos Sadraque, Mesaque e Abde-nego haviam demonstrado sua fidelidade ao Deus de Israel, recusando-se a se contaminar com os costumes da Babilônia. Mas o verdadeiro teste ainda estava por vir, um teste que colocaria não apenas suas convicções, mas também suas vidas em jogo. O rei Nabucodonosor, no auge de sua arrogância, mandou erguer uma estátua colossal, toda de ouro, que brilhava sob o sol escaldante do deserto. Essa estátua não era apenas uma demonstração de poder, mas um desafio a todos os súditos do império. Já ao som das trombetas, todos deveriam se curvar e adorar essa imagem. Desobedecer a essa ordem significava enfrentar a fúria do rei e a morte certa na fornalha ardente, um castigo reservado para aqueles que ousassem desafiar a autoridade real. Quando o momento chegou, as trombetas soaram, e como ondas em um mar turbulento, multidões se curvaram diante da estátua. Mas em meio àquela vastidão de cabeças inclinadas, 3 figuras permaneceram de pé, desafiando a corrente. Sadraque, Mesaque e Abde-nego recusaram-se a se prostrar diante da estátua, proclamando que sua lealdade pertencia somente ao Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. A notícia da desobediência rapidamente chegou aos ouvidos do rei. Enfurecido, Nabucodonosor ordenou que os 3 jovens fossem trazidos à sua presença. Ele lhes deu uma última chance, perguntando se diante da ameaça da fornalha, eles ainda se recusariam a adorar a estátua. Com uma calma que desafiava a lógica, eles responderam que não precisavam se defender. Disseram ao rei que se fosse da vontade de Deus, ele os livraria da fornalha,
mas mesmo que não o fizesse, eles jamais adorariam outra coisa além de seu Deus. A ira de Nabucodonosor atingiu seu ápice. Ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que o normal. Os 3 jovens foram amarrados e jogados no fogo, que era tão intenso que até os soldados que os lançaram foram consumidos pelas chamas. Mas enquanto todos esperavam ver apenas cinzas, algo milagroso aconteceu. Lá no meio das chamas, Sadraque, Mesaque e Abdnego estavam de pé, ilesos, e com eles havia uma quarta figura, um ser celestial que brilhava com uma luz indescritível. A fornalha que deveria ser seu túmulo tornou-se o palco da manifestação do poder de Deus, um sinal claro de que ele estava com aqueles que o honravam, mesmo nas situações mais desesperadoras. Nabucodonosor, ao ver essa visão, ficou atônito. Ele chamou os jovens para fora da fornalha, e quando eles saíram, suas roupas nem sequer cheiravam a fumaça. O rei, que antes havia exigido adoração, agora se curvava diante do poder do Deus de Israel. Ele declarou que não havia outro Deus capaz de salvar como aquele, e promoveu os 3 jovens a posições de honra em seu reino. O que poderia ter sido o fim de uma história de fé, tornou-se um testemunho eterno de que mesmo no calor das provações mais intensas, Deus está presente. Ele é fiel para proteger aqueles que nele confiam, e sua glória brilha ainda mais forte nas situações em que tudo parece perdido. O poder de Nabucodonosor parecia inabalável, sua autoridade indiscutível, mas à noite, quando a escuridão envolvia a grande cidade de Babilônia, o rei era atormentado por visões que nenhum de seus sábios conseguia explicar. Uma noite, ele teve um sonho tão vívido e perturbador que o deixou sem paz. Era um sonho diferente de qualquer outro, um enigma profundo que parecia carregar o peso de todo o futuro. Desesperado por respostas, Nabucodonosor convocou todos os magos, astrólogos e encantadores do reino, exigindo não apenas a interpretação, mas que também lhe revelassem o próprio conteúdo do sonho. Como poderiam eles saber o que se passava na mente do rei sem que ele lhes dissesse? Era uma tarefa impossível, e diante da falha de seus conselheiros, o rei, em um acesso de fúria, decretou a execução de todos os sábios da Babilônia. Foi nesse momento de crise que Daniel entrou em cena. Ele, que já havia provado a fidelidade de Deus em outras situações, agora se via diante de um desafio que poderia mudar o destino de todo o reino. Com coragem e fé, Daniel se apresentou ao rei, pedindo tempo para buscar a resposta através da oração. Ele sabia que nenhum homem poderia desvendar os mistérios do coração de outro, mas confiava que Deus, que conhece o passado, presente e futuro, lhe revelaria o segredo. Naquela noite, enquanto o mundo dormia, Deus visitou Daniel em um sonho e lhe revelou o mistério que atormentava Nabucodonosor. No dia seguinte, Daniel foi levado à presença do rei, e com humildade, ele deixou claro que a interpretação não vinha dele, mas do Deus do céu, o único verdadeiro e eterno. Daniel começou a descrever o sonho. O rei havia visto uma estátua colossal, com uma cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. Em seguida, uma pedra, não cortada por mãos humanas, surgiu e atingiu a estátua nos pés, despedaçando-a completamente. A estátua se desintegrou como pó ao vento, enquanto a pedra crescia, tornando-se uma montanha que enchia toda a terra. O silêncio que seguiu a narração foi pesado, cada palavra ecoando na mente do rei. Então, Daniel deu a interpretação. A cabeça de ouro representava o próprio Nabucodonosor e seu reino glorioso, mas logo outros reinos viriam, cada um inferior ao anterior, até que por fim, o reino de ferro misturado com barro surgiria, forte e frágil ao mesmo tempo. Mas o que realmente importava era a pedra, o reino eterno que Deus estabelecerá, que destruiria todos os reinos humanos e jamais seria abalado. Nabucodonosor, um rei que havia se curvado a poucos em sua vida, prostrou-se diante de Daniel, reconhecendo o poder do Deus que havia revelado esse mistério. Ele louvou o Deus de Daniel como o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, aquele que revela os segredos mais profundos. Mas a história não termina aqui. Esse sonho foi um prenúncio, uma sombra das coisas por vir, uma lembrança de que todos os reinos humanos são transitórios, efêmeros como a areia que escorre pelos dedos. E assim como a estátua no sonho, cada império ergue-se e cai, enquanto o reino de Deus permanece firme,
crescendo até encher toda a terra. O tempo passou, e a Babilônia continuou a prosperar sob o governo de Nabucodonosor. Mas como sempre, o orgulho e a arrogância têm um custo. O rei Nabucodonosor, que havia se tornado um homem humilde e reconhecer a soberania de Deus, foi sucedido por seu filho, Belsazzar. O novo rei, diferente de seu pai, parecia ter esquecido as lições aprendidas e decidiu fazer um banquete grandioso para 1000 de seus nobres. Durante o banquete, enquanto o vinho circulava e a festa atingia seu clímax, Belsazzar tomou uma decisão que desafiava não apenas o bom senso, mas também o respeito sagrado. Ele mandou trazer os utensílios de ouro e prata que haviam sido saqueados do Templo de Jerusalém. Esses utensílios, que haviam sido dedicados ao Deus de Israel, foram usados para servir vinho e para brindar aos deuses da Babilônia. Era um ato de zombaria, uma declaração de que os deuses da Babilônia eram superiores ao Deus de Israel. No auge da festa, quando o rei e seus convidados estavam imersos em sua impiedade, uma mão apareceu de repente e começou a escrever na parede do palácio. As palavras eram estranhas e desconcertantes. Mene, Mene, Tekel, Parsim. O terror tomou conta de Belsazzar, que sabia que aquele era um sinal divino, mas não entendia seu significado. Desesperado, ele convocou todos os sábios e encantadores do reino, oferecendo grandes recompensas a quem pudesse interpretar a mensagem. Mas, como de costume, ninguém conseguiu decifrar o enigma. Foi então que a rainha, lembrando-se de Daniel, sugeriu que ele fosse chamado. Daniel, agora um homem idoso e respeitado, foi levado ao rei. Ele examinou a inscrição e, com a mesma clareza e confiança que demonstrara no passado, revelou a interpretação da mensagem. Mene, disse Daniel, Deus contou o tempo do seu reino e o trouxe ao fim. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Persim, seu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Belsazzar ouviu essas palavras com um misto de medo e resignação. Daniel não ofereceu consolo, mas a verdade nua e crua. Naquela mesma noite, o Império Babilônico sofreu um golpe fatal. A cidade foi invadida pelos medos e persas, e Belsazzar encontrou seu fim. O reino que parecia eterno foi subitamente e abruptamente derrubado, exatamente como o sonho de Nabucodonosor havia predito. A queda de Babilônia foi um testemunho retumbante da soberania de Deus. O reino que havia zombado e desrespeitado a Deus não pôde resistir à sua vontade. A mensagem escrita na parede se tornou um símbolo eterno da justiça divina e da inevitabilidade do juízo de Deus sobre as nações que se levantam contra ele. O Império Babilônico caiu, mas a verdade permanecia, e Deus é o Senhor dos reinos da terra, e seu domínio é eterno. A história de Daniel e seus amigos, com suas provas e triunfos, ensina que mesmo em meio à adversidade e ao poder opressor, a fé e a confiança em Deus não são em vão. Eles permanecem como uma luz guia, um testemunho do poder divino que transcende todas as eras e impérios. A Babilônia já não era mais o império glorioso que havia sido sob Nabucodonosor. Com a ascensão de Dário, o medo, um novo capítulo se iniciava. Porém, em meio à transição de poder, um homem permaneceu constante em sua integridade e fé, Daniel. Daniel, que havia sobrevivido às mudanças de regime, e aos caprichos dos reis, agora ocupava uma posição de alta confiança no novo governo. Sua sabedoria e honestidade eram tão notáveis que o rei Dário planejava colocá-lo como o principal supervisor de todo o reino. Mas essa promoção despertou a inveja de outros ministros e governadores. Eles sabiam que não conseguiriam encontrar nenhum erro ou falha em Daniel, exceto em sua devoção inabalável ao Deus de Israel. Movidos pela malícia e pelo desejo de derrubar Daniel, eles tramaram um plano sinistro. Persuadiram Dário a emitir um decreto que proibia a qualquer pessoa de fazer petições a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, por 30 dias. Quem desobedecesse seria jogado na cova dos leões, a punição mais terrível e mortal que se poderia imaginar. Quando Daniel soube do decreto, ele não hesitou. Sua fé era inabalável, e nada, nem mesmo a ameaça de morte, poderia afastá-lo de sua prática diária de oração. Como fazia todos os dias, Daniel subiu ao seu quarto, abriu as janelas voltadas para Jerusalém e, 3 vezes ao dia,
orou e agradeceu a Deus, assim como sempre fizera. Seus inimigos, atentos, aguardavam esse momento. Eles sabiam que Daniel jamais deixaria de orar ao seu Deus. Assim que o viram orando, correram até o rei para denunciá-lo. Dário, ao ouvir as acusações, ficou profundamente angustiado. Ele apreciava e respeitava Daniel, e se deu conta de que havia sido enganado pelos conspiradores. No entanto, segundo a lei dos medos e persas, um decreto real não podia ser revogado. Com o coração pesado, Dário ordenou que Daniel fosse levado à cova dos leões. Antes que a pedra fosse colocada sobre a entrada, o rei, com um fio de esperança, disse a Daniel: que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livre. A cova foi selada, e a noite caiu sobre o palácio. Mas para Dário, não havia descanso. O rei passou a noite em vigília, sem conseguir comer ou dormir, esperando ansiosamente pelo amanhecer. Quando o primeiro raio de sol despontou no horizonte, Dário correu até a cova dos leões. Com voz trêmula e carregada de preocupação, ele chamou: Daniel, servo do Deus vivo. Será que o teu Deus, a quem tu serves continuamente, pôde livrar-te dos leões? Um silêncio angustiante pairou no ar, até que de dentro da cova, uma voz serena e confiante respondeu: o rei vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque fui achado inocente diante dele e também contra ti. Ó rei, não cometi delito algum. O alívio e a alegria de Dário foram imensos. Ele ordenou que Daniel fosse retirado da cova, e não havia sequer um arranhão em seu corpo, pois ele havia confiado em seu Deus. Os conspiradores, por outro lado, tiveram um destino bem diferente. Eles, junto com suas famílias, foram jogados na cova, e os leões que haviam permanecido miraculosamente calmos diante de Daniel, não pouparam os que o acusaram injustamente. Dário, impactado por essa demonstração do poder de Deus, emitiu um novo decreto, ordenando que todos em seu reino temessem e respeitassem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Essa história não é apenas sobre uma sobrevivência milagrosa, mas sobre a fidelidade que vence o medo, a confiança em Deus que supera até mesmo as situações mais impossíveis. Daniel nos ensina que mesmo diante das piores adversidades, a fé em Deus é o nosso maior escudo e a nossa força invencível.